Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que veio aqui passar a palestra da noite. Obrigado, querida. Muito obrigado do fundo do coração por estar aqui, passar o tema cura emocional. Obrigado. Você inicia com uma prece, por gentileza, minha amiga. E no final, vibração e a prece, gratidão. E hoje começou a evangelização infantil. Tragam suas crianças para assistir online e quem for inscrito vai receber. É isso aí. É com você, amiga. Gratidão. Se inscrevam no nosso canal. Você aqui ajudando a caminhada. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria muito grande no coração. Elevemos o pensamento ao mais alto, ao mentor do SEAC, aos dirigentes encarnados e desencarnados que nos dão essa possibilidade de aprendizado, de iluminação do nosso espírito, que possamos ser amparados nos próximos instantes no entendimento das leis de Deus, do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que assim seja. O tema que o SEAC nos passou hoje é fantástico. Cura emocional. Olha que interessante. As emoções são muito importantes. Cada emoção tem uma função. As emoções básicas são alegria, tristeza, medo e raiva. E essas emoções básicas são como que bússolas que vão norteando as nossas escolhas. E essas nossas emoções estão conectadas aos nossos pensamentos, àquilo que percebemos, às intuições, que são as mensagens da nossa alma, à nossa memória, à nossa linguagem, à nossa atenção, né? Aquilo em que prestamos atenção. E é através das emoções é que nós vamos nos individualizando, ou seja, vamos assumindo a nossa individualidade, o nosso ser integral. Então, através das emoções, nós vamos nos diferenciando uns dos outros, porque cada um de nós é único. Não há duas pessoas iguais no universo inteiro. Então, por exemplo, diante de um acontecimento da vida, ninguém sente exatamente igual, né? Ninguém tem aquela emoção com a mesma intensidade, com a mesma potência. Para o mesmo pensamento, cada um tem reações emocionais diferentes. Aí, Patrícia, o sentimental está ligado ao espiritual, que vem elas com o aprendizado, então. E os indivíduos que já estão na sua plenitude, ou seja, aqueles que são mais evoluídos, são espíritos que se conhecem melhor, eles não negam as suas emoções, eles permitem que essas emoções venham à tona, venham à consciência. E com isso conseguem direcioná-las adequadamente. Não reprimem as suas emoções. As emoções não explodem, elas conseguem controlar as suas emoções. E essas emoções devem ser integradas, né? Tanto essas emoções que estão no nosso inconsciente, com aquilo que está na nossa consciência, o pensamento, a memória, a linguagem. Então, integrar o sentir, o pensar e o agir. Primeiro a gente sente, né? Aconteceu alguma coisa, a gente sente. No segundo passo, nós analisamos o que estamos sentindo, naquele exato momento em que a emoção aflora. Aí, o terceiro passo, nós pensamos, né, o que desejamos, o que necessitamos. É importante não negligenciar nada disso.
Eu estou hoje com a garganta muito ruim, gente, desculpa. Eu estou até com um copo de água aqui. Então, as emoções, né? Primeiro a gente sente diante de alguma coisa que acontece, depois a gente analisa o que está sentindo, aí a gente pensa naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa, e no quarto passo nós vamos agir, conforme a nossa liberdade de ação, conforme a nossa vontade, a nossa conveniência, o que nos convém fazer. Paulo de Tarso, apóstolo, já disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, as emoções não são certas nem erradas, não são boas nem impróprias. São apenas energias que dependem do direcionamento que damos a elas. Por isso que é importante reconhecer essas emoções, admiti-las. Olha, eu realmente estou triste, eu realmente estou com raiva, eu realmente estou com medo. Mas isso não significa que nós vamos sempre agir de acordo com essas emoções que afloram. Então, por exemplo, eu estou com raiva, eu vou lá e vou socar o outro, vou brigar, né, vou gritar. Não, a raiva é uma emoção, veio lá do nosso inconsciente, mas tocar o outro, gritar, é um comportamento, está na nossa consciência, no nosso consciente. E por isso deve estar sob o comando, nosso comando, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E não é porque negamos ou reprimimos as emoções, né, que elas vão desaparecer, porque elas são energias, não desaparecem, apenas se transformam. As emoções que são negadas ou que são reprimidas, né, engolidas, são energias que vão congestionar determinados órgãos do nosso corpo físico. E aí esses órgãos vão adoecer. É o que nos ensina, inclusive, a psicossomática. Mente e corpo funcionam em conjunto. Quando não estamos bem emocionalmente, o nosso corpo reage com sintomas físicos. É a somatização. Então, as doenças psicossomáticas são doenças emocionais, que se iniciam com o desequilíbrio das nossas emoções. Os sintomas físicos, ou seja, as doenças físicas, são os reflexos de uma saúde mental abalada. Quando nós abafamos as nossas emoções, aí surge uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Ou então a gente assume assim, toma uma reação exacerbada, sabe que nem a gota d'água que transbordou do copo? Ou então a gente vai para o extremo oposto, para a ausência de reações e se torna apático. Por isso que é muito importante tomar o contato com as nossas emoções, fazer essa autodescoberta, até como autopreservação, como segurança interior para o nosso crescimento pessoal. Quando nós ignoramos as nossas emoções, quando nós não investigamos as suas origens, então, por exemplo, por que que eu estou me sentindo assim? Como é que surgiu, né, essa emoção? Em que momento? Por quê? Com quem? Quando nós ignoramos, né, essas nossas emoções, projetamos no outro, atribuímos as nossas falhas às outras pessoas, ou às coisas, ou às situações. É culpa do governo, é culpa do clima, é culpa da minha família. É o que Jesus nos ensinou, que vemos o argueiro, né, o cisco no olho do outro, uma coisinha de nada, e não vemos a trave no nosso, né, uma grande falha de caráter em nós mesmos. E as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que nós não queremos admitir que também temos. Por isso que os outros nos servem de espelho, né, para que possamos realmente nos reconhecer. Aí, a Patrícia. Cada emocional negativo são bloqueados de potencial ligado ao espírito que vem aprender o que é sombra e luz. Quando mais que temos o autoconhecimento, vamos evoluirmos
na consciência evolutiva. Então, esse é o caminho, né, Patrícia? É o caminho do nosso espírito sempre, né, em evolução, é isso mesmo, né? Então, se nós ignorarmos as nossas emoções, nós seremos, sabe, psicologicamente mancos, claudicantes. Nós não integralizamos as nossas emoções, perfeito, Patrícia, aos nossos 5 sentidos, sabe? Os 5 sentidos. Aquilo que vemos, que ouvimos, o nosso tato, nosso paladar, o nosso olfato. Às vezes a gente tenta fazer as nossas emoções desaparecerem porque nós temos medo delas. Porque se a gente reconhecesse as nossas emoções, eu tenho medo de dirigir, né? Isso exigiria fazer uma mudança, sair da zona de conforto, tomar decisão. Nós seríamos colocados face a face com a nossa sombra, como comentou a Patrícia, né? E aí, para nós, essa sombra é inadmissível. Nós não aceitamos que temos, né, todas essas falhas interiores, né, essa sombra, essas imperfeições. E o que acontece? Desde criança, né, muitas pessoas dizem assim, os adultos, né, olha, é feio ter raiva, ou então, não chore, não sinta isso, não sinta aquilo. E aí a criança vai enterrando as suas emoções, mas elas não desaparecem, não. Como vimos, elas se transformam em doenças psicossomáticas. Se alojam em algum órgão. Por isso que é importante nós mergulharmos em nós mesmos, ver o lado obscuro da nossa personalidade, ou seja, essas nossas sombras, quando a gente se conhece melhor, a gente tem uma consciência mais lúcida, mais crítica, né? A gente sabe melhor, né, como agir, a gente tem mais responsabilidade pela nossa própria vida, e com isso nós vamos perceber novos horizontes para o nosso crescimento espiritual, né? E a cura, então, precisa desse autoconhecimento, para que possamos mudar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos que não nos fazem bem. E como cuidar da saúde emocional? Buscando o autoconhecimento para fazer essa transformação interior. A psicoterapia é um recurso valiosíssimo, né, para a gente se autoconhecer. E com isso, a gente vai fortalecer a nossa própria individualidade, né? A gente vai se colocar em primeiro lugar, porque algumas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmos para cuidar dos outros, negligenciamos até da nossa saúde. E o Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. Então, é preciso cuidar-se para estar bem e, então, cuidar dos outros, cuidar da mente e do corpo. Não esquecendo dos exercícios físicos adequados, da alimentação saudável, de um sono adequado. Então, é importante cuidar da saúde no seu aspecto geral, holístico, bio, psico, sócio, espiritual. O bio é o físico, o psico, né, é o emocional, o sócio são as nossas relações e o espiritual, né, o nosso espírito. Esse equilíbrio emocional é que vai levar a uma boa saúde física, aos bons relacionamentos, que são a nossa saúde social. Então, para estar bem com os outros, primeiro nós precisamos estar bem conosco. E para curar, né, para estar bem conosco, nós precisamos curar as nossas emoções. Então, ter coragem para reconhecê-las, humildade para aceitá-las e uma vontade firme de transformação, né? Não é aquela vontade assim fugaz, hoje eu tenho vontade, amanhã não tenho, mas é aquela vontade forte, constante, né? De transformar a nossa sombra interior em luz, em virtudes, em sabedoria.
transformar essas emoções que são negadas, que estão desequilibradas, que estão mal gerenciadas, estão descontroladas e que geram adoecimento, transformá-las em emoções saudáveis, adequadas, bem gerenciadas, bem dirigidas. Isso vai levar à nossa harmonia interior, à saúde integral, né? Bio, psico, sócio, espiritual. A saúde holística, né? Tão importante essa autoanálise constante que leva ao autoconhecimento, à transformação dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais em virtudes. Tem uma autora que faz um sucesso imenso, Louise Hay. Ela escreveu em 1988 um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida. Foi um best-seller em 1988, né? Nesse ano foi mais de 1 milhão de exemplares vendidos. A própria Hermance Dufour, obrigada, o espírito, cita, imagina, a Hermance Dufour lá do plano espiritual, cita a Louise Hay, né? E esse livro. Então, a Louise fala que as nossas emoções são inconscientes, né? Elas brotam assim, nós não temos controle sobre elas na hora que brotam, mas a partir daí nós gerenciamos. Enquanto que os sentimentos e os pensamentos são conscientes. A emoção vai se transformar em sentimento. E nós escolhemos o sentir e o pensar, não escolhemos as emoções. E aí a Louise Hay fala assim, é preciso selecionar os pensamentos e os sentimentos, porque eles é que vão moldar a nossa vida, vão construir o nosso destino. E nem sempre é fácil captarmos os nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos, né? Mas nós podemos prestar atenção naquilo que estamos falando. Se forem palavras negativas de autodepreciação, né? Autodesvalorização, opa, cara, para de falar assim. Eu não sou capaz. Ninguém gosta de mim mesmo. Eu sou inútil. Eu não mereço ser feliz. Para de falar isso. Reformule, né? Aí ela faz uma comparação muito interessante. Imagina que a gente vai no restaurante self-service, né? Então tá aquela bancada assim, né? Com muitas travessas de comida. A gente escolhe aquilo que gosta, aquilo que faz bem para a nossa saúde. Então, nossa vida também é uma mesa, assim, que está cheia de travessas de pensamentos. E precisamos escolher aqueles que não vão nos prejudicar. A Luísa escreve, fiquemos longe de pensamentos que criam problemas e sofrimento. Porque nós temos o poder de escolha. E nós só podemos agir agora, né? Nesse momento presente. Cada momento é um novo começo. E o momento presente, olha que interessante ela fala, é o ponto de poder. Porque no passado, né, passou, não dá para modificar, o futuro nem chegou. Então, o momento presente é que é o ponto de poder. Agora, nesse momento, é onde se inicia a mudança. Boa noite, Fátima. E aí, né, a Louise Hay fala, o primeiro passo para mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, esses esses pensamentos que nos prejudicam, que nos adoecem, o primeiro passo para curar a nossa vida é perceber que há algum problema, ou que há problemas. Então, às vezes, a gente menciona o problema para alguém, estou passando por uma dificuldade, ou a gente se queixa do problema, eu estou doente. Ou então a gente projeta no outro, né? Acha que o problema é o outro e põe a culpa no outro. Aí a Luíse fala que tudo isso já é um sinal. Se a gente menciona o problema, se a gente se queixa, se a gente põe a culpa no outro,
tudo isso já é um sinal de que estamos dando atenção ao problema, que ele veio à tona, que ele veio à nossa consciência. Começamos a prestar atenção às circunstâncias externas, que tem alguma relação com essa nossa dor, com essa nossa dificuldade, seja doença, falta de dinheiro, sentimento de solidão, seja nervosismo, né, irritação. Então, vai surgindo na nossa vida assim livros, cursos, conversas, ou então a nossa intuição, né, mensagens da nossa alma, ou inspiração dos nossos mentores, nos sonhos. Aí começamos a buscar a solução daquilo que está nos incomodando, começamos a querer mudar algo em nós. E aí a gente começa a analisar essas indicações que o universo nos trouxe ou nos traz. Né? Ah, eu li isso num livro, no filme, né, tinha um problema parecido com o meu, a pessoa é, resolveu dessa ou daquela forma. E às vezes a gente fala assim, sabe, essa solução que o universo me trouxe é tola, isso não ajuda, não vai resolver nada. Ou então a gente pensa assim, ai, não, isso é difícil demais, está além da minha possibilidade. Aí a Louise Hay explica que isso é resistência e aprender. Se a gente acha que é algo tolo ou algo muito difícil, nós estamos resistindo à mudança. Aí surge a raiva, o sentimento de impotência, né? Ah, não sou capaz. A Louise Hay fala, tudo isso é muito bom, porque significa que estamos reagindo, estamos incomodados, queremos resolver os nossos problemas, só que queremos uma solução imediata. E a gente não aprende o que aquele problema, né? Se fosse uma solução assim instantânea, a gente não ia aprender o que aquele problema, aquela dificuldade, aquela doença, aquela lição veio nos ensinar. Às vezes veio nos ensinar paciência, perseverança, boa vontade. E isso a gente não se transforma né, de um minuto para o outro. E o passo seguinte é reconhecer a nossa responsabilidade na criação da situação da nossa vida ou dos problemas né, que surgem. Então, mas também reconhecer não significa, olha, eu estou com sentimento de culpa, eu sou tão culpado, eu sou tão incompetente, eu sou uma pessoa má. Não, não é nesse sentido de desvalorizar-se, mas é para que possamos assumir a responsabilidade, a nossa responsabilidade, e a partir daí reconhecer o nosso poder interior. E a Louise Hay fala que quando a resistência está emergindo, nós atingimos exatamente o que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado é aquilo que resistimos. Não é fantástico, né? Todo esse conhecimento que esses autores encarnados e desencarnados nos trazem. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossas vidas são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo fosse fácil, né? Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos, né? Agora, quando nós resistimos às mudanças, quando não queremos enfrentar o problema, nós estamos fugindo, fugindo, estamos resistindo. Como é que a gente faz, né? Quando, por exemplo, está passando por está doente, está com falta de dinheiro, e chega alguém, começa a conversar sobre o assunto, traz umas ideias, e a gente não quer nem saber, porque a gente resiste à mudança. A gente muda de assunto. Ou, às vezes, essa psicossomática explica. A gente fica até doente para receber o colinho dos outros, ou para não tomar decisões, para não assumir a responsabilidade. Isso é muito comum em criança. Às vezes a criança está com medo de uma prova muito difícil, inconscientemente, ela fica com dor de garganta, fica resfriada, fica com febre.
é inconsciente, mas é uma fuga, né? Do enfrentamento do problema. Ou então a gente desconta essa insatisfação na comida, no cigarro, na bebida, nas drogas. Ou tem pessoas que ficam naquele marasmo, acham que o problema vai se resolver sozinho, né? Ah, é milagre, né? Vou pedir para Deus, ele faz a minha parte. Ou então tem gente que assim que se acha tão incapaz, ah, isso não é para mim, ah, eu já estou muito velha, ah, não, eu sou muito jovem e ainda não posso assumir essa responsabilidade. Ou então, sabe, ah, eu sou incapaz de tomar qualquer iniciativa. Outras pessoas negam o problema, ah, não, não, não é meu, sabe, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada de errado comigo. Outros se acomodam. Ah, eu sempre fiz desse jeito. Por que que agora eu vou mudar? Outros, então, né, não são suficientemente donos de si, falam, não se valorizam suficientemente. Qual a dica que você poderia dar para quem está com desgaste mental, tipo família tóxica, que só te coloca para baixo, jornada quântica? Nossa, que pergunta fabulosa. Tem um autor, dois autores, Hamed, no livro Renovando Atitudes, e Hermance Dufour, no livro Emoções que Curam, e outros livros que ela escreve também, que fala que, assim, aqui nessa situação de família tóxica, a gente não consegue se afastar fisicamente delas, né? A gente mora debaixo do mesmo teto, mas a gente pode se afastar psicologicamente. Eles falam em distanciamento psíquico, não deixar se atingir pela vibração baixa do outro, não se deixar subjugar pelo outro, não se deixar ser manipulado, controlado. Isso não significa deixar de amar, deixar de se importar, mas apenas não entrar naquela onda, né, de jogo mental, de guerra mental, de pessimismo, porque aí nós vamos ou adoecer ou continuar adoecidos. Então, mas é muito importante a nós, assim, pensarmos na nossa saúde mental, manter a nossa harmonia interior, estar assim, ao lado deles, dando-lhes apoio quando for necessário, mas, né, cada um tem a sua responsabilidade na vida, cada um tem a parte que lhe cabe, ninguém muda ninguém. Se nós ficarmos naquela ansiedade de mudar o outro, nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós também vamos nos desequilibrar. Então, o mais importante é amar-se. Amar-se também não é assim, é tudo para mim, nada para os outros. É buscar, cuidar da saúde física e mental. O importante é cuidar do crescimento espiritual. Bom, então nós estamos falando assim, outro tipo de fuga é quando a pessoa pensa assim, ai, mas se eu fizer isso, isso, aquilo, eu sempre fiz desse jeito, todo mundo aceitou, certo que eu estou doente, certo que eu estou afundado nas drogas, mas se eu mudar, o que que os outros vão falar? Tudo isso são fugas. E a Louise Hay, então, nos diz, seja carinhoso consigo mesmo, não é? Comece a se amar e a se aprovar, porque aí os nossos potenciais, os nossos talentos vão surgir, vão se fortalecendo, estão lá numa sementinha, mas vão desabrochando, e aí nós vamos conquistando uma maior autoconfiança, vamos nos tornando mais lúcidos, e esses problemas, seja de saúde, seja problema financeiro, seja problema de relacionamento, seja problema profissional, eles serão resolvidos com mais tranquilidade. Estaremos, assim, a caminho da nossa cura emocional. Então, façamos uma vibração por todo o nosso planeta, por todos aqueles que estamos adoecidos do físico, do psíquico, do social, do espiritual. Façamos uma vibração a todos aqueles que estão nesse momento
passando por dificuldades de qualquer tipo, vibremos também por nós, pelos nossos familiares e pelos mentores amigos que estão constantemente nos amparando. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade desse encontro, agradecendo a equipe amorosa dos encarnados e os desencarnados do SEAC, agradecendo pelos nossos familiares, pela nossa vida, por tudo que estamos aprendendo. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, amigos queridos.